Constelação familiar. Vamos entender o que é, como funciona e de que maneira essa ferramenta pode te ajudar a abrir novos caminhos na sua vida. A constelação familiar é uma dinâmica terapêutica que permite a gente identificar as memórias inconscientes que são raízes dos problemas que a gente vive aqui no momento presente. Através da constelação a gente entende que as coisas que a gente vive aqui não são do agora, mas são sim um eco do passado. São um reflexo das questões que lá atrás desrespeitaram o que a gente chama na constelação de leis sistêmicas. São leis que regem as relações humanas, animais. É a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre dar e receber. E não importa se a gente conhece ou não, se a gente concorda ou não com essas leis. Elas atuam na nossa vida o tempo inteiro. Que bom, né, que a gente tem então a constelação para não só conhecer essas leis, entender como elas atuam e perceber como dentro do nosso sistema familiar essas leis têm sido desrespeitadas para que a gente possa voltar o nosso sistema para os trilhos, respeitando então todos aqueles que pertenceram, respeitando a hierarquia de quem veio antes e de quem vem depois e também estabelecendo mais equilíbrio nas relações. Como funciona na prática a constelação familiar? Eu atuo com a constelação com bonecos na água, utilizando um recipiente com água e bonequinhos de EVA que são leves e ao colocar na água, a gente está sem água aqui, eles flutuam sem a minha interferência. Mas o que move afinal os bonecos? A energia das memórias, a energia das emoções que estão envolvidas nessa questão que você vai trazer para a constelação. E dessa maneira, buscar, identificar quais são as raízes por trás disso, para que a gente possa trabalhar terapeuticamente durante a sessão. Durante a constelação, nós vamos escolher, então, bonecos para representar os elementos importantes do seu sistema familiar envolvidos na questão que nós estamos constelando. Por exemplo, uma representante para você, outro representante talvez para o seu parceiro, outro talvez para sua mãe, talvez para o pai, talvez para o vô, para a bisavó, para o chefe, para a empresa, algo para representar aquela grande questão que te incomoda e que te trouxe até a constelação. À medida em que os bonecos vão se movimentando, esses movimentos vão construindo pra gente uma imagem daquilo que estava invisível, que estava inconsciente. É um movimento de importantes tomadas de consciência sobre tudo que acontece com você e no seu sistema familiar, mas não só, é também um profundo processo de liberação e de, com base na neurociência, na neuroplasticidade, de reorganizar as estruturas internas para que você possa, a partir dali, ter mais força para fazer movimentos diferentes na sua vida e deixar as repetições de padrão, se libertando e se abrindo para novas escolhas mais conscientes. Muitas pessoas dizem que a constelação parece mágica, que a constelação cura. Isso não é verdade, tá? A constelação não é mágica, a constelação não cura, a constelação não é solução, mas ela te conduz para a cura interna que acontece dentro de você. Ela te conduz para o caminho da solução. A constelação, sim, é uma ferramenta que vai te abrir os olhos, vai colocar luz onde havia sombra e vai te conduzir para a sua jornada de cura interna, porque todo processo de cura é uma autocura e vai te abrir a consciência para um novo horizonte, num caminho de evolução, de crescimento, de seguir adiante, honrando a sua ancestralidade na abundância, na prosperidade, com relacionamentos mais leves, na saúde, na vida. Mas eu entendo quando as pessoas falam que a constelação curou, a constelação transformou a minha vida. Quando meus clientes dizem, Fabiola, você mudou a minha vida completamente. É que sim, muitas vezes a constelação familiar é uma dinâmica de uma única sessão. O que significa isso? Que muitas vezes ela proporciona tomadas de consciência, viradas de chaves, liberações tão profundas que a partir dali as coisas começam sim a fluir bem diferente do que estava antes e as pessoas alcançam mais até daquilo que buscavam através da constelação. Mas nem sempre, outras vezes, precisa do que a gente chama de um passo seguinte. Pode ser uma nova constelação depois de um tempo, ou até mesmo o acompanhamento terapêutico, que no meu caso, eu integro a hipnose clínica sistêmica, que é uma continuidade, um aprofundamento da jornada de cura dentro de você, atuando nas memórias mais enraizadas por trás daquilo que a gente já alcançou na constelação, indo ainda mais longe nas curas internas, alcançando ainda mais liberdade. E tem ainda a constelação com pessoas, num workshop, onde algumas pessoas vão para constelar uma questão pessoal e outras pessoas vão para participar das constelações do dia, se colocando à disposição para serem os representantes das constelações, o que é um processo de cura para todo mundo que está presente. Não há como participar de uma constelação em grupo e sair de lá do mesmo jeito que entrou. Então, em algum nível, todo mundo, sendo constelado ou não, acaba alcançando ganhos terapêuticos também. É claro que se você é a pessoa constelada, cirurgicamente vamos olhar para a sua questão e para o seu sistema familiar. Bom, espero que com essa explicação tenha sido possível conhecer um pouco mais, compreender um pouco mais a constelação. Mas é importante dizer que, por mais que a gente explique, a teoria não alcança o que é a vivência, viu? Porque a constelação é algo profundamente vivencial. Só se abrindo e se permitindo experimentar e tirar as suas próprias conclusões, porque é uma experiência única para cada pessoa, para cada momento que você buscar essa ferramenta. E se ainda ficou qualquer dúvida, não deixa de chamar aqui embaixo no WhatsApp pra gente continuar a nossa conversa. Vai ser um prazer guiar você nessa reconexão com as histórias do seu sistema familiar, para que você tenha força para seguir adiante, honrando todo o caminho que eles abriram antes, para que a sua vida seja mais leve, mais abundante e mais feliz.